Boa tarde, galera. Tudo bom? Tá saindo bom. Muito longe. E aí, pessoal, esse é o Bíblia Live. Para quem não conhece, então, Isso aí. nós fazemos uma live falando da Bíblia. Nós trazemos uma pessoa para falar. É isso aí, que tá funcionando. Ô, topzera. Acho que é porque eu tô muito perto, né? Qualquer coisa, compartilhe então, pessoal. Né? A gente não vai dar ênfase tanto em responder vocês, até para, pelo menos agora, para nós conseguirmos usar bem o tempo e vocês também aproveitarem mais, porque eu sei que a correria do dia a dia aí é complicada e mesmo no dia de domingo nós temos tarefas a fazer, na verdade, mas que nós não sejamos tardios em ajudar o próximo, né? Não é porque nós trabalhamos no templo, porque nós cantamos uma música ou somos uma tribo talvez não privilegiada com terra, mas com um lugar para encostar e para cuidar das coisas do Senhor, que nós vamos ignorar as pessoas que estão em nossa volta, principalmente aqueles que estão caídos. Então a Daís vai dar uma palavrinha aí, mandar uma palavrinha de Deus. E não sei, a princípio eu só sei o tema, né? Não sei o que ela vai falar, mas tenho certeza que o Espírito Santo vai interceder, porque nós, na situação que nós estamos como pecadores, é só mediante a graça e a fé provida do grande presente de Deus que nós conseguimos fazer a obra do Senhor com excelência. Amém. Gelou, né? Até aí o geleiro. Isso aí, galera. Boa tarde. Espero que todos tenham tido uma semana abençoada e que todos tenham uma semana abençoada que vem pela frente. Amém. O tema da mensagem de hoje, que o Dudu sabe mais ou menos, é: e se Deus tirasse tudo de você? Na Bíblia, Deus relata uma história de um homem chamado Jó, que a gente vai encontrar a história dele no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo, eu tentei resumir, mas não dá pra fazer um resumo disso, então a gente vai ter que ler do 1 ao 22. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó, Deus de balde? Porventura tu não secaste sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse:
Os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os cabelos e os tomaram. E aos servos feriram a fio de espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. E Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando aos caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos seus servos feriram a fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, dizendo, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém. Mas aí, essa história é muito linda, muito bonita. Jó realmente não fez nada. Até depois que Satanás viu que Jó não tinha blasfemado contra o Senhor, Satanás voltou e Deus então lhe ordenou que ele tocasse em Jó e com que Jó ficasse doente, e mesmo assim Jó não blasfemou. Enfim, a história acredito que todos já sabem. Mas eu quero trazer para os contextos de hoje. E se fôssemos nós no lugar de Jó? E se fossem os nossos bens, os nossos filhos, o que a gente tem que fosse retirado? O que a gente faria? Qual seria a nossa posição? Qual seria a nossa ação perante isso? É muito fácil, né? A gente estava cantando o hino de Jó lá. Deus tomou, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas sabe quando a gente pede uma coisa mínima, bem mínima, o que a gente faz? Qual é a nossa posição perante isso? Qual é a nossa ação? Qual é a reação que isso nos gera? Será que a gente realmente... Deus tomou isso, beleza. Não, tudo bem. Deus me deu, Ele tomou. Ou será que a gente sai, não, porque Deus não podia ter feito isso comigo. Porque eu sou assim, eu sou íntegro, eu sou reto, faço tudo que a Bíblia me manda e Deus vai lá e me tira. Como assim? Isso não está certo. Isso não é justo. A gente vive muito na época do justo e não justo. A gente vive julgando fulano, não, porque fulano é justo. Fulano corrigiu, foi bom. Mas fulano não é justo. E daí fulano não é justo, a gente diz, não, você é injusto, você é errado. E a gente, o que a gente tem feito? Quando tribulações, quando peleias, que nem diz Zé, quando peleias vem, qual é a nossa ação perante isso? O que eles estão vendo em nós quando acontece algo de ruim? O que eles, sabe, o que a gente tem feito? Tem uma mensagem que eu acho que quando eu era menor eu tinha ela colada assim do lado do meu espelho. E se tudo que você reclamasse, você não tivesse mais? Isso não fez com que eu parasse de reclamar, porque eu ainda dou umas bolas fora. Ainda tem algumas coisas que eu reclamo. Porque não tem, você pode ter tudo. Eu tenho tudo, graças a Deus, eu não tenho do que reclamar. Só que sempre tem algo... Ele apontou pra ele mesmo, isso é amor. Só que sempre tem algo que você fica... não, mas aquilo não está certo. Só pode estar tudo certo, só que pra você deu um errinho. Não, tá tudo errado, tem que reclamar mesmo. Sabe, pra quem não sabe, a gente casou sábado passado. E
essa semana, na verdade essas 2 últimas semanas, porque a gente havia casado antes no civil. E cara, essas 2 últimas semanas tem sido... Como é que eu posso falar? Tipo, não foi fácil. Não que a gente não se ame ou algo assim. É que as primeiras semanas você fica longe de tudo, você, não que você, tipo, nunca mais vai ver fulano, mãe, pai, não é isso. É porque você tem que aprender a se virar sozinho. Você tem que fazer, tipo, tudo sozinho. Eu dependo do Dudu depende de mim, e quando não tem um ao outro, você tem que se virar sozinho. E aí eu acho que essa é a fase que eu mais reclamei, né, amor? Que a casa não tá arrumada, meu Deus do céu, é uma tribulação. Não sei o que. Ô, Marta! Tanto que ele me apelidou de Marta por causa da história de Maria e Marta, que Maria prestava atenção e Marta estava preocupada com o serviço da casa. E ultimamente eu tenho sido muito Marta. E hoje, enquanto eu tava secando o chão, eu tava pensando no que eu ia falar da live. O Dudu me falou ontem que, amanhã você vai dar a palavra. Eu disse, não, beleza, eu vou orar e vou ver. Só que acabou que foi muitas coisas, eu não tive tempo pra orar. E hoje, enquanto eu fui me lembrar a hora que eu tava arrumando a casa. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar? E aí Deus me trouxe Jó à minha memória. E ele me fez a mesma pergunta que eu fiz pra vocês, e que é o tema da mensagem. E se Deus tirasse tudo de você? Pode ser que você não tenha muito. Pode ser que você não seja tão rico quanto Jó. Mas se Deus tirasse o pouco ou muito que você tem. Não tô falando que Deus é mau, Deus vai. Até porque os amigos de Jó, quando foram visitar, eles falaram, mas é que você deve ter feito alguma coisa errada pra isso acontecer. Não tô falando que porque você reclamou, Deus vai tirar, ou porque Deus é mau, Deus vai tirar. Não é questão disso. A questão é o que a gente faz perante isso. Sabe, Deus não vem assim e tira a nossa casa ou algo assim. Deus vem, eu entendo, tipo assim, de tirar quando você quer muito uma coisa e Deus vai lá e fala não. Deus sabe o que é melhor pra você. Isso acho que todo mundo sabe. E como é que você lida com essa decepção, com essa frustração? Será que você fica, Deus não me deu aquilo, eu não vou mais adorar a Deus. Deus não me deu a esposa que eu queria, eu vou procurar em outro lugar, não dependo mais de Deus. Ou Deus não me deu a casa que eu queria, não quero mais também. Acabou, cansei. Será que não é nesses momentos que você tem que adorar Ele? A gente tem que adorar a Deus. A Bíblia fala que Deus procura adoradores... Opa, esqueci. Que adorem em espírito e em verdade. Em que momentos que você tem adorado a Deus? Somente quando tá tudo bem, quando teus filhos estão bem, quando tua casa tá limpa, quando teu carro tá lavado na garagem? E quando tá tudo ferrado? Eu sei por mim, quando tá tudo errado, a gente ajoelha pra orar, você começa assim, Deus, eu não vou nem te falar dos meus problemas porque você já sabe tudo. Mas bem que você poderia imaginar, né? Deus, minha casa tá ferrada, minha casa tá tudo errada. E por quê? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que você não me deu isso? Por que você não me deu aquilo? Quando eu era pequena, meu avô me ensinou a orar e ele disse, Thaís, a oração é composta por 3 períodos. E não é uma regra esses períodos. Mas é como é feita a verdadeira oração. Você não começa, Thaís, imediatamente pedindo. Se você tiver algo para pedir. Se você não tiver, ótimo. Mas você começa agradecendo. Você começa agradecendo pelo dia que você teve, por você poder ter acordado, por você poder respirar, por você ter tido mais um dia. Aí, Daisy, você
agradece, depois você adora a Deus. Você adora, se diz como Deus é lindo, como Deus é perfeito, e aí depois você pede. Não é uma forma de bajulação. E eu comecei a perceber que quando eu seguia esses 3 períodos, eu começava agradecendo, começava a adorar, e quando chegava na hora de pedir, eu lembrava de tudo que eu já tinha agradecido. De tudo que eu já tinha. Então acabava que eu não tinha mais nada pra pedir. Porque eu ficava meia hora agradecendo por tudo que eu tinha. Porque meu avô sempre criou aquela regra, você agradece por tudo. Você agradece pela comida, você agradece pela casa, pela louça, por tudo. E daí você começa a ver tudo que você agradeceu e que você não tem nada pra você pedir. E se você tiver algum problema, você sabe que Deus... Olha tudo que Deus já te deu. Você sabe que Ele vai te dar mais isso. A gente tem que ter a noção de que, por mais difícil que esteja a vida, por mais lutas que venham, Deus está no controle de tudo. Às vezes a gente não tá vendo Deus agir e você quer que Deus escreva assim com letras coloridas no céu. Eu estou agindo. Não é assim. Às vezes você nem sabe, mas Deus já tá fazendo aquilo. Resta-nos apenas a confiar. E se vir lutas, se vir coisas para nos tirar tudo que temos, ou pequena parte do que temos, que não venhamos reclamar, que não venhamos a procurar culpado, que a gente tem uma mania também de ficar procurando culpado, porque algo deu errado é culpa de fulano. Não venhamos procurar culpados. Que somente venhamos nos derramar em Jesus. Que isso nos leve para mais perto de Jesus. Que isso nos leve para mais perto de Deus. Que isso nos leve a adorar em sua essência. Porque Deus não é Deus pelo que Ele faz. Ele é Deus pelo que Ele é. E o que Ele é na sua vida. O que Ele representa para você. Sabe, se você está passando por alguma coisa difícil, vai orar. Começa agradecendo pelo que você já tem. Depois você adora e depois você pede, se tiver alguma coisa. Só que você vai ver no momento que você agradecer, cara, você não tem nada pra pedir. Você tem casa, você tem comida na mesa. Mesmo que seja pouco, mas você tem. E, cara, que a gente sempre procure adorar a Deus nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso amor ao próximo. Que a gente sempre o adore pelo que Ele é, não pelo que Ele nos dá. Se a gente for adorar a Deus pelo que Ele nos dá ou pelo que a gente tem, é muito vago. Porque às vezes acontece alguma coisa e tudo aquilo já se destrói. Mas procure adorar a Deus na sua essência, no que Ele representa para você. Quem é Deus para você? O que Ele representa para você? Ele é seu Pai amado. Ele deu seu Filho para morrer em seu lugar. E se isso não é amar uma pessoa, eu desconheço o que é amor. Amém. Vai falar, amor? Eu sabia que não ia resistir. Não, na verdade, a mensagem principal, né, já foi pregada e através da palavra de Deus e alguns fatos tipo me puxaram mais para esse lado do quando você falou de Jó, que foi justamente no meio cristão nós cremos em algumas passagens, ou na maioria das teologias de várias denominações que nós vemos por aí, nas palavras de Jó, ele colocar, vamos dizer assim, bastante coisas pedindo um intercessor, um mediador entre ele e o homem, né? Reconhecendo aquela característica que ele tinha e quem conteria a ira de Deus. E foi muito interessante que
que quando às vezes a gente fica focado muito nessa questão de bens materiais, mas apesar de o livro de Jó ter começado, né, dizendo que ele é, falando da sua riqueza, ele perdeu outras coisas, né, que talvez sejam mais importantes. E eu creio que quando a gente acha aonde depositar a nossa riqueza, é aí que a gente começa a olhar lá para frente do Evangelho e perceber coisas que até então a gente não percebia, ou que foi até colocado na nossa cabeça, mas onde as pessoas dizem, onde é que você vai colocar o seu tesouro agora? Né? Você vai colocar esse tesouro em coisas terrenas, em coisas humanas, em coisas que, de repente, como a própria passagem diz, que o ladrão rouba. Você vai fazer o que com isso? E acaba apontando justamente para, às vezes, necessidades que nós temos, que muitas vezes elas são supridas por Deus. E no decorrer da tua fala veio várias vezes na minha cabeça a própria palavra permissão divina, a permissão de Deus, e não a imposição dele sobre algum castigo sobre as nossas vidas. Nós já estudamos várias coisas sobre a Bíblia, que inclusive até na própria ceia, onde a gente atraía juízo para nós, fazendo o contrário do que a palavra dele pede. Então, se a palavra dele pede para a gente alimentar o faminto, para a gente dividir, para a gente semear, para a gente repartir aquele assunto, por exemplo, que nós tratamos no Bible Live passado, nós conseguimos ver que que as ações daquelas pessoas eram justamente ao contrário, e elas não serviam como deveriam servir, né? Muitos deixavam sem comer, as pessoas sem comer, e acabava acontecendo, vamos dizer assim, que muitas daquelas pessoas estavam doentes, estavam com várias... muitos deles já tinham morrido, já tinham dormido, como a própria expressão bíblica fala, e muitos dos estudiosos creem que a expressão dormir quer dizer morrer, no caso, né? E é tão engraçado, tipo, porque Jó, apesar de a gente sempre resumir ele, porque é uma história meio longa, ele tem vários diálogos com Deus, ele tem vários diálogos onde ele, mesmo sendo apontado por pessoas, ele pergunta, ele até dá uma reclamada, ele pensa, tipo, mas no próprio Evangelho diz que, no próprio livro de Jó, ele diz que ele é um homem reto. Então, a gente acaba vendo que a escolha da razão, apesar de a gurizada colocar muito essa questão de ciência e fé, mas na razão que ele teve, ele escolheu ter fé. E pelo dom gratuito de Deus, ao qual nós cremos ele não determinar certas pessoas para isso e certas pessoas para aquilo, e nisso eu bato o pé, e nós vemos o que Deus estava imputando como justiça ali. Então ele colocou o arrependimento, ele colocou até, Jó se considerava até uma pessoa que não merecia talvez um presente divino, mas ele pedia nas suas orações. E hoje a gente vê a galera cantando músicas sobre ele, algumas continuaram, algumas já foram, algumas novas já o pessoal tem colocado na internet, algumas situações realmente que nós olhamos para o que está acontecendo com aquela determinada família, com aquela pessoa, e vemos que, tipo, poxa, aquelas pessoas realmente estão seguindo o Evangelho de uma maneira autêntica, que não seja para aparecer, que não seja para tentar, vamos dizer assim, ganhar alguma coisa com aquilo, que se não for a própria glorificação de Deus. E pelos meios teólogos que eu tenho estudado, ou pelo menos das partes que eu tenho visto, até o próprio João Calvino, ao qual, através daquelas obras que ele teve, ele também concordava com essa visão de que Jó falava sobre a imputação e a ressurreição, inclusive, do Redentor que Jó pedia. E esse Redentor era Jesus Cristo. E nós vimos ao longo do tempo, ou pelo menos através de algumas fontes, que, inclusive, essa salvação, vamos dizer assim, ou esse advogado, esse Redentor, esse mediador que ele pedia, era justamente o próprio Jesus.
E esse Jesus, e quando a gente vê esses sofrimentos que Jó passou, nós vemos também que, lógico que talvez não tenha sido a mesma situação com Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que Jó seria uma figura de Jesus Cristo, mas no caso, ele passou também por alguns sofrimentos, aos quais nós vemos lá no futuro Jesus Cristo também passando. E no caso, um pouco diferentes, né? Mas nós vemos que às vezes as palavras de Paulo, quando coloca que a gente é participante do sofrimento, e nós somos movidos pela fé, salvos pela fé, pela graça no caso, né? E pela fé na graça que foi depositada sobre Jesus Cristo, nós vemos um contraste do Evangelho onde a gente pega diferentes partes dele e a gente consegue unir em uma só. Quando a gente vê a misericórdia de Deus, quando a gente vê Deus amando realmente o mundo, né? Assim como a gente conhece no versículo mais conhecido da Bíblia, eu acho que é do João 3,16, lá, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E enfim, outras coisas são montadas através do Evangelho de Jó. A gente não, né, a Daís trouxe a palavra e tal, mas a gente não, e comentou, e pregou, e teve a mensagem em cima da palavra, mas várias coisas podem ser também tiradas de ensinos e de análises do livro de Jó. E o que só não pode ser tirado é justamente a visão de um Deus mau, porque esse é um Deus misericordioso. Esse é um Deus que abençoou a humanidade. Jó disse, eu vou vê-lo com os meus olhos, não vão ser os olhos de outra pessoa, vão ser os meus olhos. Eu vou estar diante o pó, eu fui feito do barro e eu vou voltar para o pó, mas os meus olhos contemplarão o Senhor. E isso é uma coisa muito interessante e às vezes é a falta de fé que nos falta justamente hoje. Nós não temos uma fé suficiente para dizer, olha, os meus olhos vão ver o Senhor. De repente nós não compreendemos muito como seja a glorificação do corpo, mas se nós somos um corpo, se nós oramos como um corpo, se nós fazemos parte de um corpo, que seja nesse corpo experimentado em sofrimentos, em acusações, em injustiças pela visão dos outros homens, que seja nesse corpo que nós vamos orar, que nós vamos perseverar a nossa fé. E que nós vamos levar para um Deus que é todo amor. E é essa justiça dele que ele demonstra para a gente. Às vezes nós olhamos para artigos, nós olhamos para pregações, nós vemos um Deus mau. E esse Deus não é o Deus descrito na Bíblia. É o Deus que mesmo a humanidade tendo caído, foi lá e nos salvou. Mesmo a humanidade não escolhendo a ele num primeiro momento, porque ele os deixou literalmente livres, ele nos dá a chance de hoje, pela razão, seja pela ciência que você compreende, em você escolher ter fé em Deus, em você ser salvo pela fé em Jesus Cristo. E é você aceitá-lo como seu Salvador. Sabe, isso não é eu não estou falando do costuminho da pessoa levantar a mão, porque muitas vezes nós levantamos a mão e dizemos eu aceito, mas às vezes você está aceitando outra coisa que não é Jesus Cristo. E eu tenho certeza que muitos de vocês que de repente aceitaram, de repente, vamos dizer assim, só com a mãozinha levantada, alguma coisa assim, que passaram por um processo até realmente chegar a um conhecimento que você diz, poxa, de repente não é todos esses passinhos que eu tenho que fazer, todas essas coisas que eu tenho que fazer, tipo frequência nisso, frequência naquilo, esses mandamentinhos que talvez não sejam de Jesus, que eu tenho que cumprir, mas realmente a verdadeira fé em Jesus Cristo, a qual nos transforma, a qual a graça nos corrige, como Paulo fala. E quando nós olhamos para isso, nós vemos, poxa, se eu não enxergar um Deus misericordioso nisso, quem eu estou enxergando? Eu vou ser como um homem que olha para o espelho e esquece a própria imagem daqui a um tempinho. E eu espero que, de verdade, tanto eu quanto a Daíse, a gente aprenda mais com Deus, porque às vezes talvez eu entenda um pouquinho Paulo quando ele fala, né, pra gente de repente deixar as atividades por um ano, fazer alguma coisa, porque tem muita coisa pra gente aprender, e não coisa má, coisa boa pra gente aprender, né? Às vezes não é a questão de a gente conseguir arrumar a casa, mas é a coisa de a gente aprender a viver como um só.
Porque uma das coisas que eu vou trazer, ou pelo menos Deus tem falado para mim, é colocar justamente as profecias em cima da palavra das palavras da Bíblia. Do caso no Bíblia Live, né? E por que isso? Porque nós temos várias revelações que eu creio que não são pregadas. Como o próprio Deus falar que os dois se uniriam e seriam uma só carne. E uma coisa que eu estava pensando, lógico que hoje a gente ora sem cessar e eu quero levar isso para você também, que nós tenhamos consciência que não é somente em um momento, ou o momento que a gente está tudo junto, mas que seja um orar sem cessar, né? Que a gente tenha consciência de que Deus está acessível a nós e está pronto para nos, inclusive, e eu creio que através disso, através da correção dele, nós conseguimos aprender um pouco mais dele e consegue nos aconselhar, consegue nos mostrar qual que é o verdadeiro caminho. E uma coisa que Deus estava me mostrando, ou pelo menos que eu estava aprendendo com Deus, ou através da revelação, que é a Bíblia, que Deus escolheu um modo de se revelar conosco, né? Inclusive até Jó fala, eu quero que minhas palavras sejam escritas num livro. E hoje nós temos acesso a esse livro. Mas enfim, é que hoje o meu lugar secreto é o nosso lugar secreto. Não é mais um lugar secreto para mim individual. E quando eu trouxer isso pra gente em forma de profecias, em forma da palavra de Deus, porque, sabe, eu acho que Paulo usa muito das profecias, inclusive, falando sobre, olha, no princípio não era assim. E eu quero abordar muito esse tema de questão de família, porque não é para eu me posicionar como defensor de alguém, ou defensor daqueles, ou defensor desse grupinho aqui, mas é justamente defensor da vida, defensor do amor, defensor das palavras de Jesus Cristo. E se nós não entendemos amplamente e eu digo amplamente só porque pega bastante partes da Escritura, nós acabamos às vezes nos tornando aqueles que Satanás possuiu. Aí a casa foi limpa, aí daqui a pouco ele voltou com alguns outros, a casa até estava bonitinha, estava arrumada, estava muito legal, estava adornada, agora olha, alguma coisa passou por aqui, por essa casa e limpou essa casa, mas daqui a pouco ele vai dizer, opa, eu vou fazer uma festa nessa casa, eu vou entrar nessa casa agora e vem mais uns 7 amigos comigo ainda. A gente se torna pior às vezes do que o primeiro estado. E é isso que a gente não pode, e que a gente tem que pedir a Deus. É por isso que a gente tem que vigiar tanto, sabe? Não é uma questão de, literalmente, de batalha espiritual, numa questão elevada de anjos e tal, e não sei o que. Mas nós temos que ter a consciência que nós somos falhos, que nós somos pecadores e que nós necessitamos da graça de Deus. Então, quando a gente aprender coisas às vezes que Jesus está falando, é só em algum determinado, no Evangelho, de repente é só em algum determinada ocasião da nossa vida que nós vamos ter um conhecimento de, poxa, aquilo lá estava no Evangelho o tempo todo, só que eu não vi, só que eu não percebi. De repente eu até compreendi que eu tinha que ir atrás daquela ovelha, mas hoje eu percebi que hoje ela está andando com a gente. Hoje eu percebi que, poxa, é o meu irmão. Se hoje nós fazemos um corpo e uma parte do meu corpo está doente, eu não vou cortar ela. Não estou falando da parte de entrar no céu com um membro a menos. Não é isso. As passagens são distintas. Mas eu vou tratar dele. Por mais que doa, por mais que seja incômodo. E eu creio que é esse evangelho que nós temos que passar para as pessoas. É esse evangelho puro e dedicado às Escrituras, à compreensão das Escrituras, que nós vamos conseguir atingir. Como disse Jó, mas aonde se achará a sabedoria? E Deus, na sua rica misericórdia, através dos evangelhos, fala que Ele é misericordioso, Ele é bom, que quem pedir sabedoria para Ele, Ele certamente dará. E sabe, às vezes nós confundimos sabedoria com conhecimento humano.
às vezes eu posso conhecer a estrutura e como se monta algum objeto. Como se monta de repente um carro, como faz isso, como faz aquilo. Mas de repente experimentar aquilo lá, não quer dizer que entrar dentro eu vou ter toda a sabedoria do mundo, como lidar com aquilo, como fazer em diferentes situações, mas a sabedoria que Deus dá, ela vai muito além do apenas eu conhecer, mas ela vai além da vivência que nós temos que ter, que nós com o tempo nós vamos conseguir alcançar um pouquinho mais de conhecimento sobre aquelas coisas, né? Mas a sabedoria que Deus dá, ela relativamente está diretamente proporcional com a nossa dedicação a Deus, sabe? Eu acho que Jó tinha muito menos recursos que a gente. Não digo, né, material e tal, rico e blá blá blá, mas eu digo, hoje nós temos uma ampla visão sobre a vontade de Deus, tanto no Éden quanto no Apocalipse. Sabe, eu não digo no livro que foi escrito primeiro ou não, mas no conhecimento que nós vamos conseguir olhar para a Escritura, é Ele que vai se revelar com a sabedoria que ele vai nos dar. Sabe, eu posso compreender a história e posso explicar ela de um jeito muito maravilhoso, mas talvez esteja uma revelação, talvez esteja, e eu não digo isso através de uma coisa, tipo, sei lá, muito sobrenatural, mas através de Deus nós o conhecemos mais. Através do Espírito Santo nós o conhecemos mais. Sabe? Acho que talvez a gente não precise cair do cavalo, né? Ficar cego e de repente receber alguma coisa disso, sabe? Talvez não seja um arrepio, talvez não seja uma nomenclatura de um grupo ou alguma coisa assim, mas seja o próprio Deus que se revela ao homem. E hoje nós temos acesso a esse Deus. E nós temos muito pouco conhecimento humano, inclusive sobre só aquele livrinho que nós chamamos de Bíblia. Né? Porque ele é tão extenso. E quando nós olhamos para nosso caráter, vamos dizer assim, a nossa natureza pecaminosa, às vezes, sabe, eu até compreendo quando algumas pessoas falam sobre distrações, sobre isso, sobre aquilo, mas nós esquecemos de ver realmente o que Deus pediu para a gente fazer, e eu não digo isso como mandamento, né? Mas o que Deus pediu para que nós fizéssemos, e às vezes a gente vai lá e faz realmente ao contrário. Então cadê o homem sábio que medita na palavra do Senhor dia e noite? E quando a gente olha para Jó, a gente diz, poxa, Jó era um cara super-homem, velho. Tipo, olha o que ele fez, mano. Toda coisa que ele passou, a doença que ele passou, tudo que ele passou. E até é muito legal que a maioria das pregações que eu acompanho sobre, inclusive, a história de Jó, é na reconstituição, né? na restituição de Deus, sabe? E é por isso que os teólogos estruturam tudo isso, e às vezes eles não colocam como na vida que nós estamos vivendo hoje, mas na ressurreição, na vida eterna, né? Mas o fato é que nós temos que ver que, tipo, Jó era um homem. Nós somos um homem. João Calvino era um homem, Jacó Armínio era um homem. Tipo, nós temos várias pessoas, Lutero era um homem. Então, nós temos que ver que as pessoas são falhas. E talvez seja por isso que ele fala assim, ó, a palavra várias vezes fala pra gente não julgar os nossos próprios. E mais, Deus veio corrigindo coisas que vinham acontecendo com bastante, vamos dizer assim, misericórdia, porque por mais que a gente estruturou uma lei que falava assim, ó, olho por olho, dente por dente, onde ia pegar e se acontecesse alguma coisa, parava ali depois, Jesus veio realmente para abrir esses nossos olhos. E ele mostrou pra gente um caminho de amor, um caminho do evangelho realmente que a gente deve seguir, que a gente deve olhar e dizer, não há outro além dele. Sabe, por mais que seja bem estruturada a teologia, por mais que seja bem estruturada a sistemática construída através do evangelho, não há outro além de Jesus. Eu não posso distorcer a palavra de Deus, de repente, a minha opinião.
Nosso dever é justamente passar a mensagem de Deus, passar a Escritura falada em gestos, em ações, porque assim as pessoas vão poder olhar essas nossas boas obras, inclusive feitas por ali, por aqui, talvez, e olhar e glorificarem a Deus. E é isso que eu tenho insistido bastante nos nossos vídeos, né? Eu tenho insistido bastante nessa tecla. E isso não significa uma compra da salvação, porque nós somos justificados, né? A justificação que Jó pedia, o mediador que Jó pedia, veio à Terra, se encarnou, né? Se encarnou fica meio estranho, né? Mas o verbo encarnado, o verbo de amor, se entregou por nós. Uma dívida que nós não poderíamos pagar. E sabe, às vezes parece que surgem realmente comentários e coisas, mas se vocês notarem, a história de Jó ela é rica nessas coisas. Pessoas que apontam o dedo, pessoas que fazem isso, que fazem aquilo e blá blá blá, enfim. Até mesmo as pessoas próximas. Quem sabe a gente, num dia ali e tal, soltou um comentáriozinho. Falou de alguma coisa que não era tão agradável. Nem que às vezes pra gente não parece tanto, é só um comentário, mas às vezes acabou com o dia da pessoa. E eu digo, cadê os cristãos que falam com os irmãos com salmos e cânticos e tal? Onde é que estou eu? Será que eu estou perdido em mim mesmo, que eu não consigo achar o Espírito Santo em mim? Será que eu estou perdido nas minhas mesquinharias, ou na minha própria arrogância, ou no meu próprio conhecimento adquirido? Que eu não sou sábio para admitir que eu sou necessitado da graça de Deus? Que assim como eu, talvez mais pessoas no seu caminho tenham tropeçado, tenham caído, mas que vão olhar para Deus como um Deus misericordioso, um Deus que me oferece a chance de levantar daquele lugar. E por mais que não apareça a pessoa para levantar, ou Deus está oferecendo a chance da vida para a gente. E dentro disso, eu creio que esse é o Deus misericordioso para perdoar aquele que está arrependido. E eu não posso nem questionar isso, porque, vamos dizer assim, tudo está escrito. Ele mandou uma pessoa, a pessoa batizava em nome do arrependimento. Várias figuras de simbolismos foram feitas justamente para nós termos a visão sobre algumas coisas que já aconteceram na Bíblia, como em Atos 2, que aconteceu o batismo da igreja. Se nós vamos ou não vamos aderir a essas tradições, a importância é justamente nós termos declarado para nós mesmos e para Deus, e necessariamente não mostrar aos homens dizendo, olha, hoje eu mergulhei, hoje espirraram uma água em mim, mas nas minhas ações e nas minhas palavras, e eu espero que as minhas palavras, que as mensagens que são muito maiores do que a gente consiga cumprir essas palavras, a gente tenha convicção de que Ele é o nosso Salvador. E pela fé nós somos salvos, sabe? Não é uma metodologia, não é um costume, mas é justamente a nossa aceitação como pecadores, como nossas mãos estando sujas, que quando nós falamos e exortamos em amor para alguma pessoa, não é para dizer o quão pecador ele é, mas para que Deus mostre para ele a realidade que ele se encontra. E é assim que a gente vê em várias histórias, né? Assim como o filho pródigo que estava lá na lama. Eu creio que sábio é o homem que lembra de onde é que ele estava e de onde ele está hoje. E não se trata de TV, não se trata de ar-condicionado, não se trata de paredes aqui, não se trata de lugares para adorar, se trata do próprio lugar de adorar e da própria convicção que pela fé nós temos. Se nós temos fé em Jesus e se nós realmente analisamos as escrituras e vemos a estrutura firme do Espírito Santo, aonde Paulo fala
corrigindo a galera, dizendo: vocês não sabem que vocês são um templo do Espírito Santo? E é esse templo do Espírito Santo ao qual nós temos cuidado, ou ao qual nós devemos ter cuidado. Bom, embora a gente tenha ido tão longe nessa história aí de apenas arranhando, e eu creio que tipo, a mensagem principal de Jó é essa que precisa ser pregada mesmo, mas dentro das sistematizações nós poderíamos ter abordado mais esse lado, mais aquele lado, mas nós conseguimos falar um pouco sobre a história de alguém que perseverou e até o fim, mesmo sendo acusado, mesmo sendo apontado, mesmo perdendo tudo, que creu em Deus, acima de tudo. E nós afirmamos a soberania de Deus na sua misericórdia, e não nos atos supostos feitos por Ele. Mas nós cremos que nós temos o que, aliás, nós pedimos até coisas que nós não necessitamos, mas Deus nos provê o que nós precisamos. E é uma coisa que nós temos que compreender, porque às vezes a gente quer tantas coisas e às vezes são coisas materiais, o que eu acho meio revoltante, inclusive da nossa parte, principalmente da minha. Hoje nem tanto, né? Mas às vezes nós queremos tantas coisas e às vezes o que nós não queremos é realmente sentar e escutar Jesus. É estar mesmo num turbilhão de coisas que a gente tem feito, o pouco que a gente tem feito é sentado e escutado Jesus. E isso é um ato que nós temos que fazer. Tipo, eu creio que como igreja, como corpo, nós temos que dar razão e nós temos que realmente seguir o que a cabeça comanda ao corpo. E às vezes eu pareço meio um pouco ofensivo a algumas práticas que hoje nós temos em questões de grupos e coisas e tal, mas é justamente porque hoje nós não estamos mais sentando e conversando. Quando alguém chega com nossa ideia, talvez a bagunça que está lá fora já entrou dentro da nossa consciência e nós não conseguimos sentar e dizer: poxa, eu respeito tua opinião, eu penso assim, mas é por causa disso, por causa daquilo. E muitas das vezes essas pessoas elas acabam se tornando inimigos e eu creio que esses irmãos não podem ser mais inimigos. Esses irmãos têm que pedir sabedoria a Deus, têm que estar unidos e Paulo aborda bastante isso nas cartas dele, e eu creio que é através justamente dessa união, de o corpo realmente sendo o corpo, que a gente pode levar a luz de Deus pro mundo, a luz de Jesus pro mundo, né? Aquele que é a luz do mundo, aquele que estava encarnado, andou sobre nós, nos ensinou tantas coisas, ressuscitou, não nos apontou o erro, mas justamente nos deu ensinamentos para sermos santos, não daqueles que não pecariam mais, mas santos daqueles que escolheriam viver pelo Espírito. E por mais que na nossa natureza pecaminosa nós errássemos, Ele misericordiosamente, sei lá se existe essa palavra, nos abraçou e nos pega pela mão justamente. E seja para nos colocar sentados nas alturas, seja nos lugares celestiais, mas Ele nos faz justificados pelo seu sangue. E eu não sei você, mas eu a princípio não tenho força para tentar não seguir Ele. E é essa fé convicta que pode reerguer as pessoas. Sabe, você vai dizer: não acredito, se Deus aí tem tanta violência, tem tanta isso, por que estudar isso, por que fazer aquilo e tal? E nós não somos justos. Porque nós estamos sendo injustos com um Deus que escolheu nos perdoar, que escolheu nos estender a mão. E falando de justiça, nós temos bastante parábolas, inclusive a própria parábola de Deus perdoa tanta dívida dessa pessoa, e essa pessoa foi lá e com um conservo, alguém do mesmo nível, vamos dizer assim, com uma dívida muito mais baixa, mas muito, não tem nem como medir, aquele servo malvado, igual fala na escritura, não conseguiu perdoar aquela pessoa.
é muito evangelho que não cabe num vídeo, é muito Deus que não cabe num livro, mas é tudo que nós precisamos conhecer. É tudo que nós precisamos colocar o nosso corpo e a nossa alma, o nosso coração, a gente pedir para Deus guardar o nosso coração, a nossa mente das coisas ruins, e que nós, pela fé e pela própria escolha a qual Ele nos deixou livres para escolher, que nós escolhemos Deus, que nós escolhemos Jesus Cristo, que nós escolhamos no caso, né, o Espírito Santo. Que nós, embora toda essa parte que talvez a gente não entenda, da essência divina e dos seus poderes, nós compreendamos que só através dele nós seremos salvos. E é através dessa misericórdia que nós conseguimos olhar para o lado e também ser misericordioso. Porque nós não aprendemos de outra forma senão do exemplo que ele nos deu. Embora a gente faça tanta coisa errada, embora a gente se distancie tanto dele, nós conseguimos ver a sua face no Verbo que foi encarnado, que sofreu, que passou tantas coisas para reconciliar tudo com ele. E isso é uma coisa incrível. E isso é uma coisa sobrenatural. E isso é uma coisa que nós não conseguimos, pelo menos as pessoas que atingem a consciência de Jesus nesse aspecto de Salvador, não conseguem dizer não para o Salvador. Mesmo tendo essa natureza falha, essa natureza pecadora. E quando nós tivermos realmente pleno conhecimento dele, talvez, não sei se nessa terra a gente vai ter, mas eu creio que Paulo deixou bem claro nas escrituras dele, que é esse conhecimento e o que ele quis passar para as pessoas. Talvez não com conhecimento de homens, mas com sabedoria e poder, mas no caso era isso que ele queria passar para a gente. Dizendo que ele conhecia a Cristo e esse crucificado. Então era a mensagem que ele pregava. E se isso causou, depois de tanto tempo, tantas pessoas crendo no Evangelho, é a mensagem da cruz que nós temos que pregar. É a mensagem de Deus. É a mensagem que ele veio em busca, que ele correu em busca do Filho que tinha se afastado dele. Amém? Valeu, galera. Então, compartilhe a mensagem. E é isso aí. Muito obrigado. Desculpem a extensão aí dos comentários, mas que a gente possa ter um pouquinho mais de fé. E se um dia, de repente, quiserem conversar, nós vamos estar aqui. E é só mandar uma mensagem. E sejam luz. Amém?